Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero trazer para você mais uma mensagem explicando por que as pessoas morreram durante a guerra, mesmo conduzindo a arca do Senhor, mesmo estando do lado dos sacerdotes Ofni e Finéias. Por que é que muita gente hoje está dentro da igreja sofrendo? Muitas vezes tem cargo de obreiro, tem cargo de pastor, muitas vezes está dentro da igreja participando do culto da reunião, mas estão sofrendo. Por que isso? E a resposta, para encerrarmos esse assunto e darmos continuidade ao estudo, está em Isaías, capítulo 28, versículo 7, que diz: Estes cambaleiam por causa do vinho, e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. São dados aos prazeres. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem se manter de pé por causa da bebida forte. Agora, presta atenção nisso aqui. Erram na visão e tropeçam no juízo. Sabe, quando o líder evangélico, um líder religioso, ele está afastado de Deus e ele erra no juízo e na visão, ele se autodestrói. Mas lembre do que eu falei, ele é um líder, ele conduz a todas as pessoas lideradas por ele à destruição. Então, é aquele líder espiritual que é adúltero. O que é que ele vai promover? Ele vai promover uma quantidade gigantesca de adultérios no meio em que ele vive. Porque se ele faz, aquele que segue a ele vai achar normal. E isso é da Bíblia, isso vem de Deus. Por mais que você ache absurdo eu falar, vem de Deus. O liderado seguiu o seu líder. Porque Jesus, quando ele ensinou aos discípulos, Jesus diz: fazei as mesmas coisas que eu fiz. Então, o Senhor diz: me imitai. Assim como eu busco fazer a vontade de meu Pai, assim como eu busco seguir a direção de meu Pai, seguireis a minha. Assim como eu escuto a palavra de meu Pai, ouvireis a minha. Então, Senhor Jesus, como Salvador, como Redentor, como líder, Ele não fez nada daquilo que Ele não queria que você fizesse. A única coisa que o Senhor Jesus fez para você não precisar fazer foi entregar a própria vida. Ele morreu para que eu e você não precisássemos morrer por causa do nosso pecado, mas ganhássemos diante de Deus a oportunidade de sermos salvos. Então, olha que essa mensagem diz assim: suas mesas estão cheias de vômito. E lá no Novo Testamento o Senhor diz que aqueles que conhecem a Deus e voltam a pecar é como um cachorro que vomita, depois ele vai e devora o próprio vômito. São pessoas que estão dentro da igreja, que disseram que se libertaram do pecado e voltam a se sujar com o pecado, com a transgressão. É claro que esse vômito aqui também está relacionado à ânsia de vômito daquele que se embriaga, daquele que se embebeda. Então está aqui, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem sujeira. Tá vendo a referência do pecado? Não há lugar que não esteja imundo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos?
porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco aqui, pelo que por lábios gaguejantes e língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Pastor, o que isso significa? Quando você lê o verso, o 10, é justamente a reclamação das pessoas que dizem: não, Deus é amor, por que tanta regra? Por que tanta doutrina? É regra em cima de regra, e o crente não pode isso, e o crente não pode aquilo. Não, Deus é amor, Deus quer a fé. Mas o que é a fé sem as obras, meu amigo e minha amiga? Foi essa ideia, foi esse tropeço que matou Ofni e Finéias e cerca de 34 mil homens. Foi essa teimosia que fez com que aquele povo, no tempo de Ofni e Finéias, não tivesse a proteção de Deus. Eles foram para uma batalha, achando que Deus venceria essa batalha por eles, e na verdade, eles perderam essa batalha. E além de perderem a batalha, a Bíblia diz que a arca do Senhor foi tomada. Aí tem gente que tá doente e acha que só porque pegou o óleo, passou na cabeça, vai ser curado. Mas continua fazendo as mesmas coisas erradas de sempre. Tem gente que fica o mês todo, deixa eu falar um pouco com você que é crente, você que é membro de uma igreja, seja ela qual for. Tem gente que passa o mês todo fora da igreja e justamente no culto da Santa Ceia vai participar da Santa Ceia. Sabe o que é que Paulo disse? Paulo disse que aquele que participa da ceia do Senhor indignamente, come e bebe juízo para si. E parece que tem pessoas que não tem pregador, não tem pastor na igreja, porque tem pastor, pregador que apoia certas igrejas estarem lotadas somente no culto da Santa Ceia, porque a pessoa vai lá, participa da ceia, apresenta o dízimo, apresenta a oferta, a igreja paga as contas, mas deixa eu contar um segredo, está todo mundo no inferno, porque estão vivendo sem seguir as regras de Deus, as regras que traz descanso, as regras que traz refrigério. Meu amigo e minha amiga, você que é pai, você que é mãe, por que é que você impõe tantas regras aos seus filhos? Não é para o bem dele? A hora de dormir, a hora de levantar, o cuidado com o banho, com a higiene pessoal, o cuidado com a alimentação. Alguns tentam levar uma vida mais saudável, induz os filhos a fazer um exercício físico, o respeito entre a família. Quanto mais regras a família tem, quanto mais doutrinas a família tem, você está ajudando a construir um ser humano melhor, um cidadão melhor. As regras que vêm de Deus é para construir um filho de Deus, um cristão melhor, alguém que conquiste o favor de Deus, porque a vontade de Deus é que você seja feliz. Mas se você quiser se destruir, Deus vai permitir. É isso que muito pregador não prega. É isso que muito ministro da palavra não fala. Que se você escolher se destruir, é o que vai acontecer com você. A vida e a morte, a bênção e a maldição, diz o Senhor, eu deixo 2 caminhos. Escolhe o que você quer. Feche seus olhos. É momento de oração. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai,
nós te pedimos a tua misericórdia e compaixão. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos, que limpe a nossa mente e o nosso coração. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, sendo o Senhor o nosso escudo e a nossa fortaleza. Pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as tuas mãos santas e poderosas sobre nós para nos abençoar, porque nós temos plena consciência que não vamos conseguir sozinho, mas se o Senhor nos abençoar, se o Senhor estender tuas mãos santas sobre nós, se o Senhor perdoar os nossos pecados e ouvir a nossa oração, então seremos felizes. Tudo que fizermos será abençoado. Aquele que fizer parte da nossa família será abençoada, porque o Senhor é conosco. E é por isso que estamos unidos nessa mesma fé. É por isso que estamos unidos nesse mesmo propósito em oração, para que o Senhor, nosso Deus e eterno Pai, venha nos abençoar, para que o Senhor, nosso Deus e eterno Pai, venha estender sobre nós tuas mãos santas e poderosas e recolher da nossa vida, do nosso caminho, afastar de nós toda maldição, toda perturbação, todo espírito do cansaço e da derrota, todo espírito da teimosia, que o Senhor venha remover de nossas vidas e de nossos caminhos toda doença, toda enfermidade, todo espírito de dúvida, todo desejo e sentimento pelas coisas da carne. Senhor, nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda a andar diante da Tua presença e seguir os passos orientados pelo Senhor. Te pedimos, ó Deus, no nome santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja conosco para que venhamos estar de pé. Afasta de nós, Senhor, todo amor carnal, todo sentimento carnal, toda vontade pelas coisas mundanas. Senhor, nos ajuda a nos aproximar cada vez mais do Senhor. Atrai o nosso coração para a Tua presença, para que venhamos ser nós, cada um de nós, abençoados, para que venham ser nossos filhos abençoados, para que toda essa família, para cada uma dessas pessoas que têm ouvido esta oração, que eles recebam as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus. Meu Deus, eu te peço, lembra do doente, o enfermo, no hospital, no leito de dor. Cura-o, liberta-o. Lembra daquele que está viciado, escravo do álcool, do entorpecente. Tende misericórdia e compaixão. O Senhor disse que veio para nos libertar, então liberta essa pessoa que ora comigo, que é escravo da bebida, do entorpecente. Eu peço ao Senhor, Senhor Espírito Santo, usa da Tua misericórdia e compaixão. Levanta o caído, o prostrado, que ele receba as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus. Essa pessoa que está desviada, que ela retorne até a Tua presença. Aquele que se afastou, que se esfriou na fé por causa dessa vida, desse mundo, meu Deus, resgata essa pessoa até a Tua presença. Ilumina os caminhos dessa pessoa, transforma a mente, o coração, para que eles tenham a paz. Eu oro por aqueles que se preparam para dormir, por aqueles que se levantam e se preparam para o trabalho. Eu oro por cada pessoa que luta pelo casamento, pela vida de seus filhos, pela vida dos pais. Senhor, traz a Tua proteção, o Teu seguro para cada uma dessas pessoas. Eu clamo a Ti, que o Senhor venha consagrar esta água, para que no momento que o enfermo, doente beber, o escravo, viciado beber, seja ele curado, liberto, transformado. Ó Deus, te peço por aqueles que têm contribuído com esse canal. Lembra deles, para abençoá-los, para fazer da vida deles uma bênção. Assim eu te peço,
e desde já, ó meu Deus, eu te agradeço. Aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.